Graça e paz, igreja. Amém. Chegamos ao final do capítulo 3 e início do capítulo 4 nesta noite. A carta de Paulo aos Colossenses. Peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Hoje quero te convidar a fazer uma visita. Vamos? Já ouviu isso do seu pastor? Vamos fazer uma visita? Nós vamos visitar uma família hoje. E talvez seja a sua família. A minha oração é que seja a sua família. Paulo vai falar à nossa família. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, conduza-nos na compreensão dessa passagem, por meio da ação de Teu Santo Espírito. E nos leva aos pés da cruz de Cristo, Senhor, onde podemos encontrar redenção. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Como saber que Cristo está reinando na vida de alguém? Como saber que Cristo está reinando na sua vida? Como saber que o que nós lemos hoje pela manhã está se cumprindo na nossa vida? A paz de Cristo sendo árbitro em nosso coração, a palavra de Cristo habitando em nós e assim Cristo reinando sobre nossas vidas. Para onde deveríamos olhar? Será que é para um ambiente como este? É onde deveríamos começar? No momento de culto? No momento de adoração? Ou haveria um outro ambiente anterior ao culto, em que podemos descobrir quem realmente as pessoas são? Se realmente Cristo está reinando sobre elas? Sim, há um outro momento, há um outro lugar, anterior a esse aqui. Em Colossenses, Paulo tem dito que a fé no único Cristo, supremo e suficiente, produz santidade e serviço em seu povo. Estamos finalizando a parte da santidade e começando a trabalhar a parte de serviço, é uma conexão entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Paulo, em Colossenses, tem feito um claro paralelo com Israel na antiga aliança.
Israel foi libertado da escravidão ao faraó por 430 anos, milagrosamente. Eles celebraram a Páscoa e atravessaram com os pés a seco pelo Mar Vermelho, viram o seu antigo Senhor ser afogado naquelas águas. Eles estão livres. E então agora fazem parte de um novo reino, um reino de amor, de luz, de verdade, de bondade, o reino do Senhor. E então eles começam a marchar e chegam no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus revela um vislumbre, um pedacinho da sua glória. O monte fumegava, raios e trovões, ninguém queria se aproximar. Por favor, Moisés, vá você, porque se nós formos, morreremos. Deus diz, vem Moisés. E lá Deus faz um pacto com o seu povo, um casamento, uma aliança. Ele lhe entrega os termos desse casamento, a lei. A lei é como esse povo viverá a partir de agora. Vocês já não são mais escravos no Egito, vocês nem egípcios são. Quem vocês são? Povo de Deus. Como o povo de Deus vive, nós não sabemos. Então aqui está a lei. Vamos criar uma nova cultura, baseada no caráter de Deus. E esta lei vai torná-los semelhantes a mim, diz Deus. Vocês serão santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Diferentes de todos os demais povos. Bom, essa é a história de Israel. E Paulo tem feito uma conexão entre o que aconteceu com Israel e o que aconteceu com os colossenses, que não eram judeus, não nasceram na linhagem de Israel, mas ele diz, em Cristo, Deus inaugurou a nova aliança, uma aliança superior à primeira. E ele incluiu vocês, gentios, que não nasceram dessa linhagem, mas ela é maior. Em Cristo, Deus está formando uma nova humanidade, o novo Israel. Ele nos libertou, não das mãos de um faraó físico, visível, mas das mãos, das garras de Satanás e do pecado. Fomos libertos das trevas e transportados para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Como viveremos a partir de agora? Viveremos debaixo de sua lei. Seremos parecidos com Ele. E foi isso que Paulo começou a falar no capítulo 3. Desde o versículo 1, ele disse, onde Cristo reina, seu povo tem uma nova mentalidade. É uma mentalidade celestial, eles buscam e desejam, pensam nas coisas do alto e não nessa terra. Isso os leva a uma nova prática. Eles matam o velho homem, matam o Adão que ainda está dentro deles. Eles sufocam, estrangulam, abandonam os pecados do velho homem e começam a reproduzir as virtudes do novo homem, as virtudes de Cristo. Porque agora Cristo está em todos. Uma nova humanidade. Um povo diferente de todos os outros nessa terra. O resultado disso será que a paz de Cristo será o árbitro entre esse povo em seus corações. Ele é o rei, é o legislador. É Ele quem diz como o nosso coração vai se comportar diante das situações e dos relacionamentos. Mas o resultado disso também será que a sua palavra habitará entre seu povo. Seu povo falará entre si com a sua palavra, se aconselhará usando a palavra e se dirigirá a Deus, modelando seus cânticos, seus louvores, suas orações pela palavra de Cristo. É a palavra dele reinando em nós, habitando, se sentindo à vontade dentro de nós. Assim, tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em ações, será feito em nome de Cristo, como se Cristo estivesse onde nós estamos, como se Cristo estivesse falando através de nós, agindo através de nós. É assim que agradecemos ao Pai pela redenção. Foi isso que Paulo disse pela manhã a nós hoje.
E a igreja de Colossos precisava muito ouvir isso, porque ela estava debaixo de ataque de vãs filosofias, que estavam prometendo uma espiritualidade superior àquilo que eles aprenderam. E Epáfras, que era o pastor dessa igreja, o plantador dessa igreja, já não conseguia mais lidar com isso. Ele evangelizou aquelas pessoas, ele discipulou aquelas pessoas, ele anunciou o evangelho que ele aprendeu aos pés de Paulo. Só que chegou alguém na igreja com um título maior do que Epáfras, alguém com cartas de recomendações provavelmente falsas, certamente falsas, mas com credenciais, e as pessoas olhavam para ele e ele tinha a aparência de um grande líder, um grande mestre, as pessoas o reverenciavam, só que ele começou a ensinar coisas diferentes de Epáfras, coisas novas que Epáfras nunca ouviu falar. E ele resgatava na memória a palavra de Deus que aprendeu de Paulo, e ele não conseguia descobrir nada daquilo. Isso é novo para mim. Paulo, a igreja está escapando pelos meus dedos, Paulo, eu não sei o que fazer. Eles estão fazendo os rituais, estão voltando às práticas místicas que eles tinham antes, quando eram pagãos. Eu não sei mais o que fazer, Paulo. Ele diz que tem sonhos, revelações, ele fala coisas que eu não tenho como comprovar. Esse povo está parando de me ouvir. O que eu faço, Paulo? Então Epáfras vai até Paulo. Uma longa jornada. Se torna prisioneiro com Paulo. É a única forma de visitá-lo, porque ele está preso. E eu consigo imaginar Epáfras em toda a sua angústia, de joelhos, chorando, dizendo: Paulo, me ajuda. Esse povo está se perdendo. Então Paulo escreve a carta aos Colossenses. Paulo escreve para dizer: não há uma espiritualidade superior àquela que vocês aprenderam. Vocês não vão atingir lugares mais altos junto a Deus através de regras humanas, através de rituais xamânicos, pagãos. Não atraiam isso para dentro da igreja. Vocês já têm tudo que vocês precisam. Vocês têm Cristo. E quem está dizendo é um apóstolo. Foi assim que Paulo começou essa carta. Apóstolo. Lembrem-se disso, eu sou representante de Cristo. Estou dizendo para vocês com todas as letras: vocês já têm tudo o que vocês precisam. Cristo. Não permitam que esse novo faraó os seduza. Coloque ele para fora de suas igrejas, ou saiam dessas igrejas e plantem novas igrejas, mas não ouçam mais esse homem. Vocês não precisam ser subjugados por ele. Qual era um dos maiores perigos do ensino desse homem na igreja em Colossos? É que aquele cristianismo se tornasse apenas algo místico. Uma igreja que começou com Cristo e mais nada. Cristo é suficiente. Passou a ser uma igreja que era composta de Cristo mais alguma coisa. Cristo não é mais suficiente, precisamos trazer coisas de fora. E o risco era essa igreja se tornar tudo menos Cristo. Paulo sabe que essa igreja já está entre esse processo, não mais naquele processo. E o chamado dele é: voltem para lá, não venham para cá. Porque se vocês vierem para cá, e talvez agora eu vou descrever a realidade de muitas igrejas no Brasil. Se vocês chegarem ao ponto de acharem que Cristo não é suficiente e terem que acrescentar alguma coisa para manter as pessoas de pé, vivas, mas isso de fora do mundo, vocês chegarão ao ponto de ter tudo menos Cristo dentro da igreja. Tem muitas igrejas assim no Brasil, não tem? Qual que é o maior risco? Essa igreja se tornar mística e descolada do mundo real. Descolada. Aquilo que se faz lá fora não tem nada a ver com aquilo que se faz dentro de uma igreja. A pessoa vive uma vida pagã, completamente pagã lá fora. Mas aqui ela arrepia, ela fala. As pessoas olham e falam: isso aqui que é um crente de verdade, mas lá fora não é. Esse é o maior perigo. É o que Satanás mais quer de nós. Não quer que você saia da igreja necessariamente. Se ele conseguir fazer isso, excelente. Mas se ele conseguir fazer você continuar na igreja, mas viver como um pagão, é tudo que ele quer. Um cristianismo sem Cristo. Diante disso, então, a partir do versículo 18, Paulo
demonstra que se Cristo é o Rei Supremo e suficiente, esse reinado deve se estender, como que escorrendo para todos os nossos relacionamentos, desde os mais comuns e diários até os mais extraordinários. Há uma frase que resume o texto que nós lemos: o reinado de Cristo sobre nossas vidas redime nosso comportamento, tanto dentro da família quanto em nosso trabalho. O reinado de Cristo sobre nossas vidas redime nosso comportamento, tanto dentro da família quanto em nosso trabalho. São duas áreas redimidas pelo reinado de Cristo em nossas vidas. A primeira área é na família. Cristo redime o nosso comportamento na família. Olhe mais uma vez os versículos 18 até 21. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Na Roma antiga, a estrutura social era regida pelo pater familias. Quem era o pater familias? Era aquele que detinha o patria potestas. Ajudou? Não, né? O pater familias era a autoridade absoluta e suprema sobre um lar. Era o patriarca daquele lar. Ele era o senhor soberano sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os escravos. Todos esses não tinham direito nenhum. Todos estes eram vassalos do pater família. Havia um documento que regia como direito romano. Um chefe de um lar fazer o que quisesse com os integrantes de sua casa. Não havia nenhuma cláusula legal para tratar sobre esposas e sobre filhos, muito menos sobre escravos. Naquela época, era comum o homem ser visto como um pequeno imperador do lar. Aquilo que ele aprendia de seu senhor lá em Roma, ele replicava isso dentro de sua casa. Ele tinha o direito de vida e de morte, inclusive. Ele poderia matar a sua própria esposa sem consequência nenhuma. Ele poderia mutilar os seus filhos, abusar de seus filhos, vender os seus filhos sem consequência nenhuma. Ele podia tratar um escravo como um animal sem consequência nenhuma. Ele é o centro. Ele é o juiz. Ele é o Deus de sua casa. Como César, que era o Deus do império. Mas segundo Paulo, Deus inverteu isso em Cristo. Deus reverteu isso em Cristo. Deus cristianizou o código doméstico. O centro não é mais o homem. O centro não é esse pequeno imperador fajuto. O centro é Kyrios. É o Senhor Jesus Cristo assentado em trono de glória. Ele é o centro do universo e é o centro da casa. Ele é o rei. E o curioso é que no texto que Paulo escreve, ele inverte a lógica daquele documento. Aquele documento só falava sobre o pater familias, quem tinha o direito sobre a casa, mas nada sobre esposa e filhos e escravos.
Mas aqui você percebe que Paulo inverte a lógica, ele começa não com o soberano e depois fala do vassalo, ele começa daquele que é liderado. Ele depois fala do líder. Ele começa com a esposa, depois fala do marido. Ele começa com o filho e depois fala do pai. Ele começa com os escravos e depois fala dos senhores. Paulo está dizendo, não existe mais escravo livre. Não existe mais um que está sobre o outro. Cristo é tudo e está em todos. Todos têm dignidade em Cristo. Então é hora de fazermos essa visita. O bom é que não somos nós quem vamos aconselhar a família. É Paulo. Nós só estamos ali de intrusos. É bom quando você está só observando uma visita. Deixa que o pastor se vire. O pastor é o apóstolo Paulo. Estamos bem acompanhados, não? Então Paulo entra numa casa romana. Imagine uma grande propriedade. Escravos te recebem e você é recebido na porta daquela mansão pelo pater familias. E então Paulo cumprimentou os escravos na entrada. E Paulo diz, eu quero conversar com a tua família. Pois não, Paulo? Entre, se assente. E ali Paulo diz, cadê sua esposa? Pois chame ela. Cadê os seus filhos? Chame seus filhos. Cadê seus escravos? Chame todos eles. Você disse que creu em Jesus, não disse? Então eu vou dizer para você como as coisas funcionam no reino de Cristo. Deus tem algo a dizer a todos nessa família. E o que ele diz sobre esse lar é que Cristo oferece redenção de duas relações familiares. A primeira relação é no casamento. O casamento. Nos versículos 18 e 19 ele fala das esposas e dos maridos. E então imagine aquela sala cheia de pessoas. E o pater familias está no primeiro lugar. Então Paulo não se volta para ele. Ele se volta para a esposa. Ele começa com a esposa. Você fica quietinho aí. Daqui a pouco eu falo com você. A primeira palavra é com ela. Isso nunca aconteceu no mundo antigo. As mulheres não eram consideradas. As mulheres não eram valorizadas. Tem gente que diz que Paulo é machista. Quem diz isso não entende o que a Bíblia está dizendo. Quem diz isso não estudou o ambiente em que o Novo Testamento foi escrito. Paulo era um revolucionário, porque o Evangelho é revolucionário. Então ele começa a falar com a mulher. E ele diz, se sujeite a esse cara. A palavra que ele usa no versículo 18 é um termo militar, que era usado para quando um soldado voluntariamente se colocava debaixo da ordem de uma autoridade. Tem uma missão a cumprir. Você não pode fazer do teu jeito. Então se coloque voluntariamente debaixo dessa autoridade do seu comandante. E aí a missão vai ser cumprida. Em momento nenhum essa palavra está indicando inferioridade de valor. Pelo contrário, Paulo está falando primeiro com a mulher. Eu fico imaginando o coração desse pater familias. Que história é essa? Eu sou o imperador desse lar, tem que começar falando comigo. Paulo nem olha para ele, Paulo olha para a esposa. Paulo não está diminuindo o valor da mulher. Ele está organizando a missão dela para um propósito. E ele qualifica como você se submete a esse marido, como convém no Senhor. Minha querida irmã, isso é apropriado. É um dever seu a ser cumprido diante de Cristo. Nada tem a ver com o pater familias. Nada tem a ver com esse seu marido. A submissão bíblica não é uma servidão a um tirano, mas é uma resposta de adoração ao Rei Jesus. Porque uma esposa se sujeitaria a seu marido?
Porque ela está sujeita a Cristo. É por causa do meu Senhor que eu me sujeito. Tem momentos em que meu marido merece. Mas posso dizer que na maioria das vezes ele não merece, não. Mas não é por causa dele que eu faço isso. É por causa do meu Senhor. Irmã, enxergue a sua voluntária sujeição à missão que Cristo te deu. Nos limites divinos, óbvio. Se o seu marido te mandar pecar, se ele abusar de você, se ele ferir você, procure, antes do seu pastor, a polícia. Ou os dois juntos, se puder. É nos termos de Deus. Enxergue a submissão como um serviço prestado diretamente a Cristo. Eu estou fazendo isso a Cristo. Se o seu marido falha, a sua motivação permanece intacta, porque é ao Rei que você está servindo, e esse Rei nunca falha. Antes do pater famílias, esse Rei é o seu marido, e esse Rei te trata com muito amor. Faça por causa dele. Agora sim, Paulo se volta para o pater famílias. Eu fico imaginando esse marido olhando para ela, para sua esposa, dizendo: é isso mesmo, tá vendo? Você tem que ser submissa a mim. Fico imaginando Paulo olhando para ele e dizendo: eu não disse isso para você. É entre ela e Jesus, não é entre ela e você. Eu não mandei você obrigá-la a ser submissa. Eu falei diretamente com ela. A submissão dentro de um lar não é algo que o marido força, é algo que a mulher decide fazer. Paulo está falando com ela, ao seu próprio marido, não aos maridos de outras, ao seu marido, ao seu marido. Aí então ele fala com o marido, versículo 19. E Paulo dobra a aposta. Para a mulher tem apenas uma ordem, para o marido tem duas. Primeiro, amem a sua esposa. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra ágape. Ágape é o amor de escolha, um amor ativo, um amor sacrificial que busca o bem do outro sem esperar nada em troca. Ame a sua esposa, sacrifique-se pelo bem de sua esposa, mesmo que ela não peça, mesmo que ela não mereça. Faça isso. Isso é revolucionário. Viva em função de sua esposa. Segunda ordem: não as trate com amargura. A palavra que Paulo usa para amargura aqui, e no sentido que ele está usando, descreve o processo de se tornar azedo, áspero, como resposta, reação às atitudes da esposa. Paulo está dizendo: se entregue voluntariamente à sua esposa, e talvez ela não vai reconhecer e não vai merecer, e aí você diz: está vendo, eu estou amando minha esposa, eu estou fazendo tudo que Deus me mandou, mas ela não reage, ela não responde. E ele começa a ficar amargo, e tratando ela com aspereza. Paulo diz: não reaja de maneira áspera, ácida, se discipline contra esse veneno que nasce do teu egoísmo, quando o imperador que há dentro de você é silenciado. Você não é o imperador da sua casa. E todas as vezes que sua esposa te lembrar disso, não a trate com amargura. O reinado de Cristo mata o pequeno imperador que nós temos dentro de nós. O marido não lidera para ser servido, mas para morrer por sua esposa, para se entregar, protegendo o lar de um clima amargo. Como é triste ver maridos ignorando suas esposas, passando por cima delas, sendo servido primeiro, querendo ter a primazia em tudo, como se essa fosse a mera obrigação dela, ela existe para isso. Isso é no mundo. Isso é como César faz as coisas, não é como Cristo faz as coisas. Aprenda com Cristo. Cristo deu primazia à sua noiva. Ele se entregou à noiva, pela noiva.
Faça isso por sua esposa. Sacrifique-se pelo bem dela. Marido, você consegue identificar em que aspectos tem sido azedo, amargo? Em que você tem reagido com aspereza quando é contrariado nesse seu pequeno imperador que você é? As suas palavras estão exalando o bom perfume de Cristo, do sacrifício de Cristo, ou o mau cheiro da vontade ferida? Arrependa-se da sua aspereza hoje. Segunda relação que o Evangelho redime dentro do lar é a paternidade. Primeiro, é o casamento. Segundo, a paternidade. No versículo 20, agora, Paulo faz o mesmo padrão. Está lá o pater famílias, quebrado. E aí Paulo diz para a irmãzinha: minha irmã, você já pode sair. Aí o pater família se levanta: não, você senta. Senta aí. Eu não terminei com você. Mas eu não vou falar com você primeiro. Vou falar com seus filhos. E então Paulo começa a falar com os filhos, no versículo 20. Filhos. E a palavra que Paulo usa aqui poderia abranger desde a mais tenra idade, um bebezinho no colo de sua mãe, até a vida adulta, mas de um filho que não se casou e não saiu de casa. Continua debaixo do teto de seus pais. Paulo está falando com todos esses filhos. Mas eu já fiz 18 anos. Já pode ser preso. Mas se mora debaixo do teto de seus pais. Esse texto é para você. Mas a nossa cultura diz outra coisa. A Bíblia nunca falou sobre 18 anos. A Bíblia nunca falou sobre a idade teen, sobre a adolescência. Ela fala filhos. Eu quero independência ou morte. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Pois então case. Assuma suas responsabilidades, vá arranjar um emprego. Aí você faz as coisas do jeito que você quiser na sua casa. Na minha casa é do jeito de Cristo. E então Cristo fala com os filhos, através de Paulo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Tudo. A palavra que Paulo usa para obedecer, literalmente, significa ouvir debaixo de alguém. Ela era usada para se referir a alguém que, quando ouve bater a porta, vai lá atender prontamente a porta quando o mestre diz: abra a porta. Não é o filho que o pai diz: abra a porta. Ah, por que abrir a porta? E se eu não quiser abrir a porta? E se eu quiser chegar na porta e encostar na porta? E se eu abrir metade da porta apenas? Não. O pai falou: abre a porta. Sim, eu abro a porta. Obedeçam seus pais em tudo. É claro que o tudo não contempla desobedecer a Deus. Em tudo aquilo que o reinado de Cristo permite. Um pai não deve obrigar o seu filho a pecar, e se fizer isso, o filho não tem obrigação de obedecer. Alô, meu pai? Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. O que eu faço agora? Ele está, eu estou vendo ele. Eu tenho uma solução. Ô mãe! Você não precisa mentir. Mas também, se esse pai quiser pecar contra você, você não é chamado a obedecer em tudo. Se esse pai quiser te maltratar, se esse pai quiser abusar de você, o que Paulo está dizendo: vá correndo até a polícia. Procure o seu pastor. Procure uma autoridade. Você não tem que obedecer um abuso em tudo o que convém ao Senhor. Paulo diz porque isso é agradável diante do Senhor.
Isso traz prazer ao seu rei. A obediência do filho não é apenas por boa educação. É bom que o filho obedeça para ser mais educado, sim. Mas é mais do que isso. Também não é só para ele obter alguma coisa em troca, né? Eu conheço uma família em que o filho percebeu o movimento assim da casa. E aí ele pedia as coisas para o pai não dava. E o pai falava: filho, eu quero que você vá para a igreja, eu quero que você leia a Bíblia. Aí o filho percebeu: se eu ler a Bíblia e for para a igreja, ele vai dar o que eu quero. Ele começou a ler a Bíblia, ir para a igreja, e o pai começou a dar o que ele queria. Ele começou a manipular o pai. Só que ele leu a Bíblia e se converteu. Louvado seja Deus! E ele percebeu que ele estava fazendo tudo errado. Então ele pediu perdão para o pai dele. Tem filhos que fazem o que os pais pedem só para ter alguma coisa em troca. Não. A obediência de um filho ao seu pai é a adoração a Cristo. É adoração. Quando um filho obedece aos seus pais, ele está sorrindo para o rei. Ele está dizendo: meu rei, estou fazendo isso para ti. Filhos, entendam, a forma com que vocês respondem aos seus pais revela o quanto vocês respeitam a autoridade de Cristo sobre suas vidas. Os pais na vida dos filhos são um teste de obediência para a vida. Haverá um dia em que seus pais não estarão mais lá. Haverá um dia em que você será livre. Ninguém estará te vigiando, mas ainda assim você estará debaixo de autoridades. Sempre estará. Seja no lar, seja na sociedade, seja na igreja, sempre estaremos debaixo de autoridade. E acima de todas, há uma autoridade no céu sobre nós. E nós aprendemos a obedecer através da obediência aos pais. Se você não consegue se submeter aos seus pais, vai ter muita dificuldade em se submeter a qualquer outra autoridade. Isso significa que você tem um problema de autoridade com Deus. Você não se submete ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. Agora é com você, pai. Versículo 21. Dá para imaginar Paulo dizendo: filho, fica aí, porque você tem que ouvir o que eu vou dizer para o seu pai. Na cara dele. E Paulo diz no versículo 21: pais. Aí você se pergunta: mas a mulher não devia estar aqui? Ela saiu, né? É porque Paulo está usando a palavra grega pateris, de onde vem paternidade. Ele está falando com o homem, não está falando com o homem e a mulher. No versículo anterior, quando ele diz para os filhos obedecerem aos pais, é um termo genérico para homem e mulher. Agora ele fala homem, pater. O pater familias. É com você que eu vou falar agora. Quem aqui é pai? Cinja vossos lombos. Não irritem seus filhos, diz Paulo. Não instiguem a ira em seus filhos. Não provoquem os seus filhos a ira. Lembra que a ira é um dos pecados que devemos abandonar? Paulo disse isso no capítulo 3 ainda. Porque se vocês provocarem seus filhos a ira, os seus filhos ficarão desanimados, diz Paulo. O termo que Paulo usa aqui significava perder o fôlego. É como alguém que está sendo sufocado, tendo o seu espírito esmagado, exprimido, estrangulado, a vida dentro dele está se apagando. Pais, não irritem seus filhos, porque quando vocês fazem isso, provocando pecado em seus filhos, vocês estão sufocando a vida dentro deles. A autoridade de um pai deve ser nutritiva, não esmagadora. O pai que exige perfeição de seus filhos, sem demonstrar graça, suga o ar espiritual do seu filho. Sufoca. E às vezes o pai é bem intencionado. Eu quero um filho servo do Senhor, uma filha serva do Senhor. Mas para fazer isso ele estrangula o filho. Ele abafa o filho. O filho não tem espaço para dizer: pai, eu não consigo. Pai, eu falhei, eu caí. E esse pai acha que não, ele não pode errar. Então o filho continua caindo, mas ele começa a fingir. E
e vive uma vida dupla, como Paulo acabou de dizer antes. Não mintam uns aos outros. E Paulo está dizendo para esse pater famílias: não faça com que os seus filhos tenham que mentir para você. Muitos filhos escondem as coisas de seus pais, porque sabem que se falarem para os seus pais, que seja uma tentação, não foi nem um pecado, foi uma tentação que ele teve, o pai vai expulsá-lo de casa. O pai vai condená-lo, vai xingá-lo, vai reclamar, vai falar dele para todo mundo, vai expor na igreja. Paulo está dizendo: não faça isso com seu filho. A sua criação não é esmagadora, é nutritiva. Use a sua autoridade não para esmagar o seu filho, mas para edificar o seu filho. Permita que o seu filho sinta que pode acertar, sim, e que ele será tratado com graça se ele não acertar. Ele vai ser tratado como o rei te trata todos os dias, seu miserável. Jesus Cristo te perdoa todos os dias. Ele não esmaga você, ele não abafa o seu espírito. E é assim que você replica o amor dele aos seus filhos. Demonstra graça aos seus filhos. Não faça com que os seus filhos vivam com medo constante de falhar diante de você. Agora sim, filho pode sair. O filho tinha que ouvir isso. O pai tinha que ouvir isso na frente do filho. Essa é a primeira área em que Cristo redime em nossos comportamentos, a família. Há uma segunda área. Ele redime o nosso comportamento no trabalho. E Paulo diz isso a partir do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4. A gente vai lendo aos pouquinhos aqui. Numa casa romana tradicional, o trabalho fazia parte do lar, da família. Ainda é assim em lugares mais distantes, né? Não tem empresa. Então a família toda trabalha ali, para ter o sustento da casa. Mas naquela época o trabalho funcionava por meio da escravidão. Era uma escravidão diferente das mais recentes no mundo. A escravidão naquela época fazia parte da economia. Se você tirasse os escravos, era como se tirasse do nosso mundo hoje a energia elétrica. Nós teríamos que nos adaptar, não é? Mas ainda assim a escravidão era errada. E sempre foi, e sempre será. Deus não fez homens para serem tratados como objetos de outros homens. Deus imprimiu sua imagem nos homens. Então a escravidão sempre foi errada. Para os romanos, o senhor de escravos, que era o pater familias, era o dono daquela casa. Ele era dono da esposa, dono dos filhos, dono dos escravos. Ele tinha todo o direito de fazer o que ele quisesse com seus escravos. O escravo podia ser comprado, você ia no mercado e escolhia um com dentes fortes, com braços fortes, de um país, uma origem que você gostava. Você escolhia homens, mulheres, crianças, bebês. E o pater famílias podia fazer o que ele quisesse com esse escravo. Por vezes escravos eram conquistados em batalhas, quem sobrava não tinha morrido na guerra, ficava como escravo. Tinha gente que se vendia como escravo. Quem era doido de fazer um negócio desse? Pois é, a situação apertou de tal maneira que ou você morre de fome, ou você se vende como escravo. E aí você tinha que contar com a sorte. Talvez esse Senhor seja bondoso, talvez. Mas há um caso em Colossos especial. Se você reparar, Paulo gasta quantos versículos para falar sobre os escravos aqui? Vamos contar juntos? Versículo 22, um versículo. Versículo 23, 2 versículos. Versículo 24, 3 versículos. Versículo 25, 4 versículos. Ele gastou um versículo para a esposa, um versículo para o marido, um versículo para o filho, um versículo para o pai. E equivalentemente ele gasta 4 para falar com os escravos. Tem alguma coisa acontecendo aqui, não tem? O assunto escravidão é importante em Colossos. Sabe por quê? Porque houve um problema em Colossos.
Uma questão muito importante estava acontecendo por trás das cortinas. Rapidamente, volte seus olhos para o capítulo 4. O texto que nós usaremos para encerrar amanhã o nosso congresso, a partir do versículo 7 até o versículo 9. Olha o que Paulo diz aqui. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes darás todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Olha o versículo 9. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles dois contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Talvez você esteja fazendo cara de paisagem agora. Tá, Tíquico e Onésimo, e daí? E daí? Que junto com essa carta aos Colossenses da prisão, Paulo escreveu uma outra carta. Uma carta enviada a um homem chamado Filemão. Filemão vivia em Colossos. Filemão era um pater familias em Colossos. Filemão tinha uma igreja que se reunia na casa dele. Filemão era um crente no Senhor Jesus. E houve um problema entre Filemão e Onésimo. Então você precisa voltar a sua Bíblia aí, na verdade a caminhar um pouco mais à frente e abrir em Filemão, para descobrir que problema é esse. Filemão, versículo 8, só tem um capítulo, Filemão. Uma cartinha curta. Filemão 8. Paulo faz sua saudação, Paulo manda abraço para todo mundo, agradece a Deus pela vida de Filemão. Provavelmente Filemão se converteu através da vida de Paulo. Mais à frente na carta, Paulo diz que Filemão deve sua vida a Paulo. Talvez não tenha sido apenas a conversão, mas Paulo tenha salvado ele da morte. Depois de introduzir a carta, Paulo diz no versículo 8, olha até o versículo 22. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão,
que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo estou? Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Eu estou chegando. Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo lesou seu senhor Filemão. Não sabemos se ele roubou alguma coisa, mas só o fato de um escravo fugir já era prejuízo, se ele comprou por aquele escravo. Mas aí aconteceu alguma coisa a Onésimo. Ele acabou caindo na prisão. E de todas as prisões que ele podia cair, ele caiu justamente na cela de Paulo. E o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho, ele fala pelos cotovelos, e Onésimo se converte. Aquele escravo fugitivo, marcado pela vida, com medo de ser morto, de ser devolvido a seu Senhor, encontra o verdadeiro Senhor, encontra a liberdade em Cristo, encontra a vida em Jesus, numa cela. E ele começa a servir Paulo. E ele é muito amado por Paulo. Ele é grato a Paulo. Mas Paulo diz: não está certo, Onésimo. Tem uma questão que precisa ser resolvida na sua vida. Eu estou para escrever uma carta para os Colossos, porque chegou um outro cara aqui, Epáfras, um problemão. Eu não posso mais mandar Epáfras porque ele está preso comigo. Mas eu vou mandar Tíquico, que provavelmente estava fora da prisão. E vou mandar você também. Como Onésimo se converteu na prisão e podia sair da prisão, a gente não sabe. Mas ele vai. E junto com ele leva a carta aos Colossenses. Eu fico imaginando essa cena. Chegam notícias. Pessoal, Paulo mandou uma carta. Sai Filemão. Filemão, o pater famílias, aquele que recebe uma igreja na sua casa. Filemão olha e vê no horizonte Tíquico. Ah, não é Paulo, mas eu conheço aquele lá. Ele está vindo com uma carta em suas mãos, mas tem alguém do lado dele. É Onésimo. Miserável. Ele voltou. Prepara o tronco. Prepara o chicote. Precisamos tratar assuntos inacabados com Onésimo. Onésimo chegou protegido pelas mãos do Senhor, com a carta de Paulo. A pergunta que estava na cabeça de todo mundo naquela igreja, qual que é? Como é que Onésimo vai mostrar que ele se arrependeu de verdade e que ele está disposto a ressarcir o seu Senhor que ele roubou, considerando que agora eles são membros da mesma igreja? Mas tinha uma segunda pergunta: como é que esse pater famílias vai lidar com isso? Será que ele vai demonstrar boa vontade? Será que ele vai perdoar Onésimo? Será que ele receberá esse homem e o tratará não mais como um escravo inútil, mas agora como um irmão útil no Senhor? Quer demonstração maior do poder restaurador do Evangelho? O Evangelho tem o poder de redimir relacionamentos quebrados. Talvez, ao ler essas palavras, você logo pensou no seu caso com alguém, no seu casamento quebrado, no relacionamento que você tem com os seus pais ou com os seus filhos que está quebrado, no relacionamento com parentes e familiares, com amigos, com irmãos dentro da igreja, e você diz: nunca conseguiremos chegar a um acordo. Queridos, o Evangelho pode redimir esses relacionamentos através do perdão que flui da cruz de Cristo. Se Ele é o teu Senhor e é Senhor dessa outra pessoa, é possível a restauração. Paulo confiava piamente nisso. Por isso ele mandou Onésimo de volta. E então, nós descobrimos como é que o Evangelho, o reinado de Cristo, afeta as relações sociais entre um servo e um senhor. Paulo chama Onésimo para a mesa
Onésimo senta do ladinho do Filemão. Eu imagino Filemão, não quer nem olhar para o lado. Como o Evangelho transforma os servos? Olha, volta lá para Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 25. Servos, Onésimo, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Paulo dá duas ordens para Onésimo e para todos os outros escravos daquela casa. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, é a primeira ordem, versículo 22. Como? Não servindo apenas para os olhos. A palavra que Paulo usa aqui é linda. Oftalmo dulia. Oftalmo de vista, dulia de serviço. Não sirva apenas para os olhos. Não sirva apenas quando alguém está observando para agradá-lo por aparência. Não, mas com sinceridade de coração, de maneira interna, temendo o Senhor. É por causa do senhorio de Cristo que você vai obedecer. É claro que há uma grande diferença entre a escravidão daquela época e o nosso trabalho hoje em dia. Mas dá para fazer alguma aplicação desse texto para o nosso trabalho. O trabalho de um cristão é honesto, mesmo na ausência do seu chefe. Ele trabalha sabendo que os olhos do rei estão sobre ele, mesmo que o patrão não esteja ali. Que tipo de funcionário você é? Você é aquele que relaxa quando o chefe sai? Que vive no cafezinho? Que vive nas conversas paralelas? Mas que quando vê o chefe chegando e vamos voltar para o trabalho. Você faz de coração. Não por causa do chefe ou do salário, a migalha que você recebe, mas você faz por causa do seu Senhor. Você se destaca no trabalho porque você trabalha. Segunda ordem, façam tudo de coração como para o Senhor, diz no versículo 23. Tudo o que vocês fizerem, façam com todo o seu coração. A palavra traduzida para coração aqui é alma. Na mentalidade de um judeu, a alma não é só a parte imaterial do corpo. A alma é tudo que nós somos. Façam tudo com todo o seu ser, com toda a sua energia vital, como quem serve ao Senhor e não aos homens. Você não dá migalhas ao Senhor, você dá tudo que você tem ao Senhor. Então use isso enquanto trabalha nos seus afazeres diários. Em Cristo, na nova aliança, na nova humanidade, até o trabalho mais simples é elevado à categoria de culto. Desde talvez varrer um chão, até assinar um contrato. Desde recepcionar visitantes, a pregar no púlpito. Tudo é culto. Todos os dias o reinado de Cristo chega até a sua mesa de trabalho. Todos os dias. Na hora em que você se apresenta para o trabalho, o reinado de Cristo chegou lá. Como é que você se comporta? O rei espera que com dedicação total, é para mim que você está trabalhando. A sua motivação nesse trabalho não deve ser apenas o salário, mas a glória de Deus. Transforme as suas tarefas diárias em um hino de louvor ao seu rei. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Como eu faço isso? Meu trabalho é difícil, Paulo. Você vai falar de trabalho difícil para um escravo? Todo trabalho é difícil. Desde a queda. Desde a queda. Deus criou o trabalho antes da queda. O homem deveria cultivar e guardar o jardim, dar nome aos animais. Mas depois que ele desobedece, então agora o trabalho vai derramar suor do rosto, até que ele volte ao pó. A dificuldade do trabalho não está no trabalho em si, está no pecado.
O trabalho é honroso, o trabalho é digno, é criado por Deus. Se você é um ser preguiçoso que não quer trabalhar, você está em discordância com a palavra do rei. Deus te fez para trabalhar, e aí você fica pensando, tá bom, um dia eu vou me aposentar. Vai continuar trabalhando. Se não for mais para uma empresa, se não for mais para o seu negócio, vai ser para o rei. Se dedicando na sua aposentadoria para servir na igreja. Os melhores diáconos que a igreja brasileira tem são homens aposentados que se doam em prol do reino. E aí você diz, quando eu morrer eu vou parar de trabalhar. Não, Apocalipse diz que os santos estão servindo, e a palavra é doulos, eles estão trabalhando para Jesus na eternidade. Nós vamos trabalhar por toda a eternidade, mas sem o pecado. Como trabalhar? Sabendo de duas verdades. A primeira ainda no versículo 24. Sabendo que é a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Se é a Ele que nós estamos servindo, quem é que vai pagar o salário? É Ele. E é isso que Paulo diz. É dele que vem a recompensa da herança. A palavra que Paulo usa para recompensa é um pagamento justo, é a justa retribuição de todo o seu esforço. A herança era algo que um escravo não tinha direito. A herança ficava para o filho mais velho. E Paulo diz, você, escravo, tem uma herança, não do pater famílias. Talvez Filemão não vai deixar nada para você, mas o Senhor do céu vai te dar a herança. No reino de Deus você já tem essa garantia. Lembre-se desse dia, é lá que vai vir o salário. O cristão olha além do olerite. O patrão terreno, se for injusto, o patrão celestial garante a herança, garante a recompensa. É a Ele a quem servimos, afinal, queridos. Talvez você se sinta desvalorizado profissionalmente. Você faz uma coisa que você não gosta, e tem um chefe terrível, o ambiente de trabalho é horrível, mas lembre-se de que o seu trabalho honesto, porque você serve a Cristo antes de mais nada, não é em vão. Mesmo sendo um trabalho secular, porque o seu verdadeiro salário está guardado pelo próprio Cristo no céu. Um dia Ele pagará tudo de uma só vez. Lembra que o seu Madruga prometia? Vou pagar o aluguel tudo de uma vez no final do ano. Seu Madruga nunca pagou. Mas Cristo pagará tudo de uma vez, quando nos encontrarmos com Ele nos ares, a nossa aposentadoria eterna, onde continuaremos servindo a Ele sem a presença do pecado. Ele vai dar a recompensa. Sabendo da segunda verdade no versículo 25, toda injustiça será devidamente punida. E aqui eu fico imaginando entre olhares dos dois. Onésimo imaginando, como é que esse homem vai me tratar a partir de agora? E o Filemão dizendo, será que ele se arrependeu mesmo, esse miserável? E aí Paulo diz, todo aquele que faz o mal receberá o mal de volta. Deus há de castigar, porque para ele, para o rei, não há parcialidade, não há acepção de pessoas. Ele não julga segundo a aparência, segundo o status social. Ele julga de acordo com aquilo que é justo. Ele vai punir o escravo e vai punir o Senhor. No último dia todos prestaremos contas diante do justo juiz. Isso serve de alerta como um freio para não cairmos em pecado de injustiça perante pessoas que estão debaixo de nós no trabalho. Cuidado, haverá um acerto de contas final, até para os escravos, até para aqueles que estão debaixo e são injustos. Porque tem muita gente que reclama do seu chefe, mas é pior que o chefe. Deus não vai tratar ninguém com parcialidade. Mas isso também traz consolo para nós diante de injustiças sofridas. Um dia o vingador fará justiça, Cristo vê tudo, Cristo julgará tudo com retidão, lembre-se disso. Aí dá para servir, Filemão. E aí nós finalizamos em como o Evangelho transforma os senhores. Versículo 1 do capítulo 4. Um só versículo para Filemão tá bom também, ele escreveu uma carta inteira só para o homem. Olha o que diz o versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Filemão, agora o papo é com você.
2 ordens: trate esse homem aqui e todos os outros escravos, sejam os adultos, os velhos, as crianças, os jovens, todos esses que são propriedade sua. Tratem eles com justiça, com retidão, faça o que é correto com essas pessoas. Segundo, trate eles com igualdade ou equidade, trate eles com igualdade de tratamento, com proporcionalidade. A razão: você tem um Senhor no céu. Queridos, o poder humano é sempre relativo. Sempre há alguém acima dele. Já reparou isso? Você olha para um chefe ruim e você diz: não é possível, como é que esse cara é ruim desse jeito? Para quê? Por quê? Experimente ver como ele é tratado pelo chefe dele, o superior dele. E esse superior tem outro superior, que tem outro superior, que tem outro superior. Sempre assim, sempre tem alguém acima, alguém que exige, alguém a quem prestamos contas. E esse poder humano é sempre delegado também, ele é concedido limitadamente, porque nós sabemos que existe um rei soberano sobre tudo e todos. Ninguém está acima desse rei. O senhor de escravos daquela época, o chefe cristão, deve tratar seus subordinados sabendo que ele mesmo também é subordinado de Cristo. Um senhor, um empresário, um superior, um chefe submisso a Cristo paga o que é justo. Paga o que é justo. Tem uma mania entre o meio evangélico que é tipo assim: ah, é crente, então vai dar desconto. Ele pode dar desconto, mas a gente fica esperando que ele dê desconto. E como é que eu sustento minha família? Tem gente que prefere contratar descrente do que crente. Ah, é crente, então, a situação está difícil, será que não dá para eu pagar metade do valor de mercado para você? Porque nós somos irmãos, você não entende, né? Paulo diz: não, você paga o que é justo, mesmo que ninguém peça, mesmo que ninguém te obrigue, não tem uma lei te obrigando a pagar o que é justo, você paga o que é justo por causa do Senhor Jesus Cristo. Talvez aquela pessoa não tenha coragem de abrir a boca e pedir: eu preciso de um pouquinho mais, mas você tem sensibilidade de olhar e falar: gente, como é que ele vive com o salário que eu pago? Eu vou fazer um esforço. Eu pago o que é justo. Mas não só isso. Eu trato como quem trabalha para mim. Eu trato essa pessoa com dignidade. Eu trato como alguém que também é imagem de Deus. Alguém que também tem um coração. Alguém que tem sentimentos. Alguém que tem família. Que se passou por uma calamidade, eu preciso ter profunda compaixão, porque Cristo está vivendo em mim. Como saber se Cristo está reinando sobre a vida de alguém, sobre a nossa vida? Antes de olhar para o culto, olhe para a família. E depois, posso para a igreja? Não, vai para o trabalho. O reinado de Cristo sobre nossas vidas redime nosso comportamento, tanto dentro da família quanto em nosso trabalho. Cristo é a imagem do Deus invisível, não é? Nós somos chamados a reproduzir essa imagem nesse mundo, não somos? Logo, tudo começa dentro dos nossos relacionamentos em casa. Os relacionamentos íntimos, corriqueiros também no trabalho. Porque se o Evangelho não tem poder para mudar você dentro da sua casa, com as pessoas que supostamente você mais ama, se não tem poder para mudar você no trabalho, como é que esse Evangelho vai mudar o mundo? Como é que esse Evangelho vai alcançar os poderosos desse mundo, se ele não conseguiu mudar você? Você gosta de falar mal de político, de ladrão, de bandido, e diz: o Evangelho tem que mudar esse aí. Mas você não olha para você no espelho dizendo: o Evangelho tem que mudar esse aí do espelho. Tem que começar comigo, tem que mudar a minha vida, porque se não for capaz de mudar a minha vida, nunca vai atingir aquela pessoa. Mas se o Evangelho mudar quem você é, e ele muda, então não haverá argumentos contrários. Se ele nos transformou, ele pode transformar qualquer um, porque transformou o pior dos pecadores. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de encerrar com uma oração, mas eu queria fazer um desafio. Para você que tem sido impactado pelo texto de Colossenses, e nessa noite em especial, percebe que há relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Seja no seu casamento, na sua relação com pais e filhos,
seja no trabalho, seja com o irmão da igreja. Se você quer dizer para Cristo, reine sobre minha vida nessa área, me capacite a ser restaurado, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Se você tem um relacionamento que precisa ser quebrado, ou melhor, que foi quebrado e precisa ser restaurado, eu quero orar junto com você, para que o Senhor te dê forças para procurar essa pessoa, para pedir perdão, para perdoar e para restaurar esse relacionamento por causa de Cristo. Se você acha que a sua família precisa mais da graça de Cristo, do reinado de Cristo, eu quero orar por você. Pai poderoso, Pai de graça e misericórdia, o verdadeiro Pater Famílias, aquele que nos restaurou consigo mesmo e nos tornou parte de sua própria família, aquele que pagou o preço para nos reconciliar com o Pai, pelo sangue do Filho. A Ti clamamos, para que a restauração que flui da cruz restaure esses lares, Senhor. Restaure relações, restaure casamentos, restaure relacionamentos entre pais e filhos. Restaure, Senhor, relacionamento entre patrões e empregados. Restaure relacionamentos entre irmãos e irmãos, entre pastores e ovelhas, Senhor. Queremos, Deus, que esse mundo te conheça, que esse mundo veja a imagem de Cristo através de nós, mas nós não conseguimos reproduzir essa imagem se estivermos quebrados e brigados entre nós. Se não há unidade em teu povo, como diremos para esse mundo que Jesus veio ao mundo? Nós diremos para todos que somos seus discípulos se amarmos uns aos outros. Nós suplicamos, Senhor, por graça, por poder do Espírito, por coragem a esses queridos irmãos que se colocaram diante de Ti, pedindo por ajuda, que eles tenham a coragem, Senhor, de procurar a pessoa com quem estão brigados, talvez a pessoa que os lesou, talvez eles lesaram essas pessoas. Deus, que haja restauração, que haja humildade, quebrantamento, perdão. Senhor, oramos para que as máscaras caiam. Oramos para que não mintamos mais uns aos outros, que nossa vida não seja de fachada. Sejamos o mesmo no culto e o mesmo em casa. O mesmo no culto e o mesmo no trabalho. O mesmo no culto e o mesmo neste mundo o tempo todo, porque Cristo vive em nós. Cristo, a esperança da glória. A Ti nos dirigimos, Senhor, confiantes de que oramos segundo a Tua vontade e de que orações assim o Senhor garante que responde. Providencia a oportunidade, Deus, da restauração desses lares, desses relacionamentos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.